Hoje eu separei 3 erros básicos que tá fazendo você ficar sempre inchada e, obviamente, como nós podemos resolver isso. E o primeiro erro, já adiantando o vídeo para você aqui, é ficar beliscando o dia todo. Sabe por quê? Porque isso faz com que você não dê tempo do seu trato digestivo descansar e com isso vai começar a fermentar as bactérias ali e vai fazer com que você sempre fique inchada. Sabe aquela sensação de estômago sempre cheio, que você come, fica aquele certo... parece que vai dando um refluxo, parece que fica empachada? Normalmente, paciente que tem isso é porque fica beliscando o dia todo. E, obviamente, esse processo inflamatório silencioso, ele afeta tudo em você. Por exemplo, a própria energia, o seu humor, a sua capacidade de perder gordura. Por quê? Porque automaticamente você está agredindo todo o seu trato digestivo. E você não é necessariamente só o que você come, você é o que você consegue de fato absorver. E intestino é uma coisa que o pessoal não tem dado o seu devido valor e é por isso que nós temos visto tantos problemas intestinais em diversos pacientes. Mas normalmente eles não sabem que estão com problemas no intestino. Eles vão no médico com alguma outra queixa clínica, algum outro sintoma e descobre que o problema estava lá no seu intestino. Dito isso, você vê a SIBO, que seria aquele supercrescimento bacteriano, que normalmente precisa ajustar a dieta da paciente para que ela possa ter uma melhora nesse quadro de inchaço, estufamento, refluxo, desconforto, dor de cabeça e tudo mais, para depois melhorar todo o restante dela. Então, olha só que interessante, esse é o primeiro ponto. E como nós podemos resolver isso? Eu até separei esse artigo aqui, ó, e vamos conversar um pouquinho sobre ele rapidamente, porque o próprio artigo ele já traz, nessa parte aqui, ó, de importância clínica, ele já fala o segredo, né? A importância fisiológica, né, é você conseguir buscar a limpeza mecânica e química do seu estômago vazio, preparando para a próxima refeição. Cara, é muito simples então. Dani, tô inchado e tudo mais, mas fico beliscando o dia inteiro. E normalmente o beliscar o dia inteiro, você vai parar para ver, não é um outro alimento saudável que vai te ajudar e tudo mais. Você vai ver que vai ser um doce, vai ser um salgado, vai ser alguma coisa alta em gordura. Não é uma coisa que vai te ajudar. Agora, olha só que interessante isso, né? Até eu vou separar aqui. Olha esse comentário. Esse comentário aqui eu dei risada. A moça comentou aqui, ó, cada um diz uma coisa e no final das contas nós estamos sempre fazendo algo muito errado. É o jeito que você malha, é a hora que você acorda, é a hora que você trabalha, é o tipo do jejum, é o tipo da água, é o creme dental, é a sua marmita, é o estresse que você não gerencia, é uma inflamação que você não sabe onde, é o desodorante, é o tipo do leite, é o jeito que você limpa o fiofó. Tadinha, cara. Mas eu realmente entendo essa situação. Veja, quando nós vamos produzir um conteúdo, eu preciso pensar em você. Ah, esse vídeo aqui não é meu, tá? Eu tava assistindo um vídeo de uma outra criadora de conteúdo lá e eu vi esse comentário e me chamou muita atenção. Normalmente, nós vamos buscar resolver um determinado problema. E para resolver um determinado problema é porque a pessoa está errando em alguma coisa. Por exemplo, você ficar extremamente inchada, normalmente começa pelo seu intestino. Entende? E aí parece que a gente está procurando soluções milagrosas, mas não é assim, cara. Pior que não é assim, não é esse intuito. Mas, de fato, tudo que ela comentou aqui faz muito sentido. Por exemplo, o jeito que você malha. Pô, Dani, eu quero perder gordura. O jeito que você treina vai influenciar. A hora que você acorda, teu ciclo circadiano vai influenciar. Eu, por exemplo, atendo pacientes que trabalham por turno. Então, às vezes, tem dias que eles trabalham à noite. Agora mesmo vai vir 2 policiais daqui a pouco. A próxima consulta é com 2 policiais. Trabalha por turno, um dia está de manhã, outro dia está de tarde, outro dia está de noite, vai variar de acordo com a escala ali e, obviamente, a pessoa que trabalha à noite vai se sentir mais inchada, entende?
Isso aqui é muito interessante. Inclusive, se você não me conhece, eu sou o Dani, eu sou nutricionista e treinador há mais de 10 anos. Para mim é um prazer estar aqui compartilhando conteúdo com você. E se caso fizer sentido para você, considere se inscrever no canal, já deixa aquele gostei no vídeo que me ajuda bastante. Vamos ao próximo tópico aqui. Ó, esse daqui, cara, ele é uma correlação do primeiro, né? Até coloquei aqui, o pessoal fica tomando os omeprazóis da vida, o seu estômago precisa ser extremamente ácido para funcionar direito. Estamos falando de um pH de 1 a 3 ali, então é um pH que é extremamente ácido. Ele é muito ácido. E esse ácido ele serve para 3 coisas, né? Quebrar a proteína, matar as bactérias que entram, obviamente, pela própria comida e absorver minerais e vitaminas, por exemplo, a B12. Então, normalmente, aquela pessoa que fica com muito uso de inibidor de prótons ali, os omeprazóis da vida, vai ter dificuldade de absorção de vitamina B12. Aí a pessoa continua inchada, porque ela está só tentando diminuir aquela acidez. Não que ela queira diminuir a acidez do estômago, mas ela tá com aquela azia, fica tomando omeprazol, muitas vezes sem a recomendação médica, porque o próprio médico muitas vezes não vai ficar só prescrevendo isso, ele vai querer investigar mais a fundo se os sintomas não forem resolvidos e, consequentemente, ela vai sofrer de deficiência de vitamina B12 e outros minerais, outras vitaminas. E com isso, olha só que interessante, ela vai continuar inchada, muitas vezes ela vai ficar com esse desconforto, e não vai resolver 100%. Aí ela começa a ficar, lembra do primeiro tópico aqui? Vai começar a diminuir a energia, vai começar a diminuir o humor, e muitas vezes você vai fazer o exame dessa paciente, a B12 está lá no pé, vitamina D está lá embaixo, ferro está extremamente baixo, e aí ela não tem ânimo para nada. Por isso que muitas vezes quando chega a paciente para mim falando que, putz, não tenho vontade de treinar, você já olha para ela, tem aquela certa olheira ali, tá sempre cansada, eu já, opa, peraí, vamos fazer os exames, porque alguma coisa deve estar de errado. Inclusive, se você é essa pessoa que fica sempre tomando omeprazol, para com isso, vai no seu médico, vai investigar a fundo, porque não é uma boa ideia. E com a idade, inclusive, olha só que interessante, né? A gente vai perdendo gradativamente, pouquinho em pouquinho, a acidez natural do teu próprio estômago. Isso explica porque muitas mulheres depois dos 30, ou não necessariamente só mulher, pode ser homem também, começa a ter mais dificuldade digestiva e, por consequência, mais dificuldade para perder gordura, mais fadigas depois. Até faltou uma partezinha aqui, ó. Das refeições, mais sensação de que o corpo não está absorvendo e fica sempre inchada. Olha só que interessante, isso eu observo em mim, eu tenho 33 anos, né? Inclusive deixa a sua idade aí nos comentários para eu conhecer mais vocês. Eu tenho 33 anos e eu percebi muito essa diferença. Quando eu era mais jovem, lá eu, né? Lá ele, lá na minha época, eu podia comer o que eu quisesse, na quantidade que eu quisesse e sempre estava tranquilo. Hoje, se eu sair um pouquinho da minha dieta, cara, já dá aquela estufada, já dá aquele subida no estômago ruim, assim, aquele desconforto. Não sei se você é assim, mas eu senti muito essa diferença depois dos 30, 31 anos ali, eu senti bastante. Até porque na época de fisiculturismo a gente acabava usando muito hormônio, por vezes oral, e aí... Isso eu tô colocando como hormônio que na época que eu era fisiculturista, mas às vezes você fica tomando um monte de Dorflex, paracetamol aí e tudo isso vai agredindo o teu aparelho do trato digestivo. Então tem que cuidar, sabe, cara? E como nós podemos resolver isso, né? Sempre quando nós falamos dessa acidez, dessa azia, você precisa, obviamente, diminuir aqueles alimentos que irritam o seu trato digestivo e seguir a dieta com a minha metodologia. Até brinquei aqui que a minha metodologia, você já sabe, ela é FPV, feita para você. Como é que funciona isso daí? Primeiro, vamos eliminar os alimentos irritantes. Então, putz, cara, muitas vezes gordura, alimentos ultraprocessados, pimenta, cafeína, essas coisas elas vão irritando mais, então tirar isso daqui já vai melhorar bastante se você vive inchada, se você vive com azia, por exemplo, que fica aí tomando esses omeprazóis. Logo, a dieta ela tem que ser o mais equilibrado possível. Então trazer uma dieta, olha só, a gente está falando do comentário da moça lá, né?
não precisa ficar procurando uma coisa extraordinária do outro mundo. É comer alimentos integrais, é você de fato conseguir comer bons vegetais, comer mais frutas, carnes magras. Entende? Não tem muito segredo. Eu não sei o porquê que vocês sofrem tanto, cara. É tão simples. Só que agora, é claro, se na sua dieta tem tudo que você gosta, Dani, na minha dieta tem tudo que eu gosto, e mesmo assim você não consegue seguir, o problema não está da boca para baixo. O problema está do pescoço para cima. O que está acontecendo? Quais as dificuldades? É o ambiente que você está exposta? É a falta de praticidade na sua dieta? É o final de semana que você não consegue seguir porque sai demais da sua rotina? O que está acontecendo? Se na sua dieta tem tudo que você gosta e mesmo assim você não consegue seguir, o problema não está da boca para baixo, o problema está do pescoço para cima. E olha só que interessante, a minha dieta, porque eu prescrevo para minhas pacientes e tal, ela tem base em 3 pilares principais. O primeiro, a dieta tem que ser nutritiva, porque isso daqui que eu estou te passando aqui, ó, não é incomum de acontecer. Inclusive, é muito, muito, muito comum. Muito comum mesmo. Então, a dieta tem que ser nutritiva. Pô, Dani, tem uma intolerância à lactose, tem uma dor de cabeça frequente, olha lá, até deu um belezinha. Tem um monte de coisa assim, normalmente você vai resolver pela dieta. Depois, você vai deixar a dieta gostosa. Gostosa para quem? Para você. Ah, Dani, como assim? Pô, vamos dar um exemplo. Eu gosto muito de mamão, mas chega muitos pacientes que não gostam de mamão. Ah, Dani, eu gosto de comer aquele cuscuz, eu gosto de comer uma tapioca, eu gosto de comer um pãozinho. A dieta tem que ser gostosa para você. Não adianta eu vir aqui te impor. Antigamente, você era nutricionista e não sei o porquê, há 10, 15 anos atrás, ele chegava assim, não, você vai ter que comer torrada, chá, salada, um frango seco. Não, cara, hoje quanto mais você conseguir deixar a dieta flexível, aproximando da realidade da paciente, melhor ainda. Por isso que o terceiro pilar aqui é a questão da praticidade, porque muitas vezes a praticidade ganha o jogo. Eu não sei você, mas pelo menos aos pacientes que me permeiam, até mesmo eu, por mais que eu trabalhe aqui, ó, é perto da minha casa, eu fico basicamente, o meu trabalho é 100% nessa sala aqui, no consultório e tudo mais. E mesmo assim eu tenho uma vida corrida, cara. Às vezes tem que gravar, é paciente esperando, sair treinar, levar filho para a escola. Imagine quem às vezes tem que pegar a condução, trabalha numa cidade do lado. Cara, se a dieta não for prática, eu seguindo aqui, ó, que tá do meu lado, tá tudo muito perto. Muitas vezes a gente já tem dificuldade, às vezes não dá tempo de comer. Imagine uma pessoa que trabalha longe, que enfim... Cara, a praticidade ganha, então a dieta tem que ser nutritiva, prática e saborosa. Vamos ao terceiro erro? O terceiro erro aqui, vamos ver junto. Olha só que interessante, comer muito à noite. Esse aqui é muito comum também dos pacientes que reclamam estar inchados, né? O que acontece? Seu metabolismo ele tem de fato um relógio biológico que a gente chama ele de ciclo circadiano, tá? Assim como o seu cérebro tem um ciclo de sono e vigília, por exemplo, vocês reclamam tanto do cortisol e cortisol. Cara, se você não tivesse cortisol dando um pico pela manhã, você não acorda. E muitas vezes a pessoa acorda azeda, acorda estressada e tudo mais, é porque não respeita aquele pico do cortisol. Então cortisol já deu sinal para acordar. Aí ela vai lá e coloca no soneca, ela fica mais um pouco ali, fica postergando ali, quando acorda azedo, mas se tivesse despertado logo na primeira, ou às vezes antes do celular despertar, cara, ela ia ter fluído muito mais no dia dela, né? Então, cortisol não é um problema. Dessa forma, seu sistema digestivo também tem um pico de funcionamento. E olha só que interessante, a sensibilidade à insulina e enzimas digestivas, elas estão com certeza muito mais ávidas a trabalhar, receber alimentos logo pela manhã ou até mesmo à tarde ali. À noite, o nosso corpo ele já foi feito para ir desacelerando, já buscando mais melatonina, que é um hormônio que já dessensibiliza um pouco a tua insulina. Então, a noite foi feito para o descanso e aí se alimentar durante o dia. Mas beleza, Dani, para isso eu preciso deixar de comer, aqui eu já estou falando sobre como resolver, tá? Ah, Dani, para isso então eu preciso deixar de comer? Não, de forma alguma.
Se você respeitar, só de você respeitar as quantidades e o que você come à noite, já vai te melhorar muito. Então, por exemplo, pode fazer uma janta, mas não precisa fazer uma janta de pizza, não precisa comer feito que nem um louco à noite. Não, calma. É só você pegar, coloca porções, quantidades, não coma logo antes de deitar, até porque se você se identificou com esses problemas acima aqui, a probabilidade é que você tem que comer e dar um tempo antes de deitar, porque senão vai sentir o refluxo, vai ter que deitar lá em 45 graus e tal, para não deixar voltar um determinado refluxo ali, entendeu? Então, cara, comer muito, eu até separei essa palavra aqui, comer muito à noite pode ser um problema. Quer dizer que precisa comer, deixar de comer? Não, até porque pela rotina muitas vezes vai ter que distribuir a refeição e as refeições e vai ter que colocar mais para a noite. E também a grande maioria dos pacientes relatam ter mais fome no período da noite. Então é importante não deixar o paciente sofrer nesse horário, mas sim colocar uma refeição que venha trazer saciedade, que seja nutritiva, para que ele dê aquela acalmada e possa até dormir melhor, porque senão a pessoa vai deitar e vai ficar com aquela sensação, pô, cara, tô com fome. Vai levantar na madrugada para comer. Quantas vezes já aconteceu isso que eu vejo com o paciente, entende? Bem, dado isso, se você quer que eu monte a sua dieta, que eu monte seu treino, te acompanhe semanalmente, eu te recomendo que você entre na minha consultoria online. Então eu vou deixar um link aqui na descrição, você clica lá, vai saber mais sobre a consultoria online. Para mim vai ser um prazer cuidar de você lá na consultoria online, tá certo? Te vejo no próximo vídeo. Tchau.